Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. O mundo está cheio de tentações. Todo dia algo tenta te afastar do que é certo. Dinheiro fácil, conforto, prazer imediato, vaidade e nós ficamos vulneráveis. Mas Deus nos deu força, Deus nos deu consciência e Ele nos chama para resistir, para escolher e para lutar. Jesus nos deu o maior exemplo. No deserto, ele foi tentado pelo diabo, com fome, cansaço e solidão. E mesmo assim, ele resistiu. Ele não se deixou enganar pelo que parecia fácil, porque ele sabia: o que é fácil nem sempre é certo. E você? Quantas vezes você escolheu o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não era o que Deus queria para você? José é outro exemplo. Ele era jovem, escravo, em um lugar onde ninguém olhava por ele. E Potifar tentava corrompê-lo. Ele poderia ter cedido, poderia ter buscado prazer imediato, mas escolheu Deus. E sua escolha mudou toda a história dele e da sua família. O pecado tenta, mas a fé resiste. E não vai pensando que resistir é simples. Resistir exige força, exige vigilância e disciplina. A Bíblia mesmo nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação nunca dorme, ela aparece sorrindo, disfarçada de oportunidade. Mas se você não vigiar, se você não orar, ela vai acabar te dominando. O pecado em si não é um ato isolado. Ele começa com um pensamento, uma decisão pequena, um desejo que você deixa crescer. Um exemplo é Davi. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, cedeu ao pecado com Batseba. Ele sentiu o peso desse pecado por toda a sua vida, mas mesmo depois disso, ele se arrependeu, buscou a Deus e foi restaurado. A lição é clara: resistir é difícil, mas Deus perdoa quem se volta a Ele com sinceridade. Aí você me pergunta: então como eu posso fazer para resistir às tentações? Uma das maneiras de resistir às tentações é colocar na sua mente que a fuga não é covardia, é inteligência. A Bíblia mesmo não manda você enfrentar a tentação, ela te manda fugir. Em 2 Timóteo 2:22 diz o seguinte: fujam das paixões da juventude. Então, se você sabe que certo lugar, certo horário, ou aplicativo, ou hábito te derruba, não discute, só sai. Resistir começa evitando. Outra maneira é cortando o acesso. A tentação, ela só vai crescer onde há facilidade para crescer. Se o problema é o celular, limite o tempo de uso do celular. Se é a rede social, sai um pouco da rede social. Se é estar sozinho demais, muda sua rotina. Se ocupe de fazer coisas durante o seu dia. Jesus, ele foi bem certeiro quando disse em Mateus que se a sua mão te faz pecar, corte-a. Mas óbvio, ele não falou de mutilação. Ele falou de decisão séria, de cortar aquilo que te faz pecar. E lembre que o vazio sempre chama o pecado. Então, não é só você não fazer, é substituir. Se o corpo te pede prazer fácil, dê esforço a ele. Se a sua mente pede fuga, então dê propósito a ela. E como eu disse antes, se encha de coisas. Faça exercício, estuda, trabalha, faça até leitura bíblica, porque tudo isso ocupa o espaço onde o pecado entra e não deixa vazio para o pecado entrar. Você também deve entender que a tentação não é pecado. Cair não começa na vontade.
e sim na escolha. Jesus foi tentado e não pecou. Hebreus 4,15. Então, sentir vontade não te torna sujo. Ceder é que te escraviza. E por último, lembre-se quem é você em Cristo. A tentação tenta te convencer que você ainda é escravo. Mas a Bíblia diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então você não luta para ser livre, você luta porque já foi liberto. E isso não é apenas teoria, é uma guerra diária. E essa guerra você só vence com vigilância, com a disciplina e o mais importante de tudo é com a dependência de Deus. Você deve lembrar que a tentação vai continuar vindo. Ela nunca vai desistir. Mas cada vitória fortalece você. Cada dia que você escolhe resistir, Deus honra sua fé, porque Ele é justo. Ele vê cada esforço, cada batalha silenciosa que você trava. Então, se levante, reconheça o que te tenta e escolha resistir. Não importa se é difícil, não importa se o mundo te pressiona, não importa se você já caiu antes. Deus te dá força, Deus te dá direção, Deus te dá vitória. Escolha ser alguém que não se curva diante do pecado, mas que se mantém firme na fé. Como eu disse, a luta é real, a tentação é constante, mas você não está sozinho, Deus está contigo. E cada vez que você escolhe resistir, você acende uma chama que não só te ilumina, mas ilumina todos ao seu redor. Então, não ceda, não se conforme e não se esconda. O caminho certo pode ser difícil, e é difícil, mas é o que leva à vida. A honra é a paz que só Deus te dá. E para finalizar o vídeo, eu só queria te dizer: resista, persevere e vença. Porque a vida que Deus te deu vale muito mais do que qualquer prazer passageiro. E cada vez que você escolhe resistir, você prova que o fogo de Deus dentro de você não pode ser apagado.